Boa noite a todos. Boa noite. Estamos começando mais uma noite da nossa semana da evangelização. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, né? Nós que começamos ontem esse evento. Hoje é o nosso segundo dia e a gente vai falar um pouquinho sobre o anúncio querigmático, né? Como anunciar o querigma nos tempos de hoje, no século XXI, e vai estar conosco aqui para compartilhar conosco a sua experiência de evangelização. Eu já vou liberar aqui o seu microfone, diácono, e a gente já vai poder aqui conversar um pouco, e o diácono vai compartilhar conosco a sua experiência de evangelização, a vivência dele em relação a isso. Então, sejam bem-vindos. A gente já está aí com 81 pessoas na sala, mas a galera está entrando. E eu quero aqui, mais uma vez, dar boas-vindas a vocês. Se você está chegando hoje, não participou ontem, esse evento é um evento que a Dominus já organiza desde o ano passado. É um evento totalmente online, que acontece durante uma semana, como o nome diz, é a Semana da Evangelização. Então, de segunda a sexta-feira, são palestras ao vivo. É um evento totalmente gratuito e a gente tem gente do Brasil inteiro, inclusive de outros países. Ontem a gente tinha um padre de Portugal que estava participando e nós já reunimos mais de 1.500 pessoas aí nesse evento em 2020, agora a gente está, esse ano, com quase 500 inscritos já nessa primeira semana, então, ao longo aí da semana, as pessoas vão participando dentro da sua programação, né, dentro do tempo que elas têm disponível. Então, já adianto aqui que essa palestra está sendo gravada, então, nós vamos ter depois disponibilizar depois o nosso canal da Dominus, aí eu vou pedir para a Aninha colocar ali, eu vi que a Ana está participando conosco, o nosso canal, e você pode se inscrever já, porque depois que acabar a semana da evangelização, a gente vai disponibilizar. Mas chega de avisos paroquiais, o negócio é conteúdo, que é para isso que a gente veio aqui, para aprender, e aprender bastante sobre evangelização. Então, diácono, seja bem-vindo. Você pode já liberar aí o seu microfone que vai conseguir falar. Seja bem-vindo. E aí, agora a turma é sua, fica à vontade para se apresentar e começar aí a formação. Certo, obrigado, Jean, obrigado a toda a equipe do Homens aí pelo convite, obrigado a todos por tirar esse momento aí para a gente continuar aprendendo como ser instrumentos de Deus na nossa missão de evangelizadores. Eu sou o diácono João Paulo, nascido em Minas Gerais em 1991, fui ordenado diácono em outubro do ano passado. Faz aí mais de 17 anos que eu estou nessa caminhada de preparação. Eu pertenço à Congregação dos Legionários de Cristo, que tem um itinerário formativo bem longo. Então, estou aí vendo a luz no final do túnel, graças a Deus, depois de tanto tempo. A ordenação sacerdotal vai ser em junho, aí em São Paulo, se Deus quiser. Atualmente, depois de ter feito formação em vários lugares, nos Estados Unidos, no México, em Roma, atualmente minha missão é aqui na cidade do México. Enquanto eu estou me apresentando aqui, eu também queria que vocês colocassem aí no chat, alguns já estão fazendo, mas podem continuar fazendo, de onde é que vocês estão vindo, de que cidade do Brasil, de que cidade fora do Brasil. Vão se apresentando aí também para a gente ir se conhecendo. Eu estou atualmente, como eu disse, aqui na cidade do México, trabalhando numa universidade, na rede de Universidade Anáhuac, sou capelão de um dos campos dela aqui, que tem mais de 3.000 alunos, uma missão muito apaixonante de trabalhar com jovens. Estou vendo aí que tem mais mineiros, comam um bom queijo por mim essa noite aí, visto que eu estou longe de casa, não posso comer nada dessas coisas boas que a gente tem na nossa terra. Eu imagino que deve ser difícil essa parte, né? A gente aprende a conviver com ela. Eu posso compartilhar minha tela aqui, Jean? Pode sim, eu vou eu vou liberar aqui para você aqui a apresentação. Ok. Quem tiver na mão aí um outro dispositivo diferente do que vocês estão usando, ou talvez até o mesmo, dependendo aí da sua praticidade tecnológica, eu vou convidar vocês para olhar uma tela que eu vou compartilhar com vocês agora, né? E a gente vai fazer uma atividade aqui só para começar, né? Vocês estão vendo aí no topo da tela de vocês o site que vocês têm que entrar, que é o mente.com, né? E aí, depois do lado tá um código que você tem que colocar. Então, entra nessa página
e coloquem esse código para vocês poderem responder essa pergunta. E aqui na tela a gente vai ver as respostas de vocês. Eu quero aí mente.com, depois o código que está aí do lado, 8919-9439. Pode ir quem tiver com o celular na mão ou usar o mesmo dispositivo que já estão usando. E aí vão respondendo essa pergunta e a gente vai vendo aqui algumas respostas para nos conhecermos, para eu saber também qual que é um pouco, né, talvez a sua expectativa, o seu papel, o que você está querendo saber a partir de tudo isso aqui. Tem um pouco a ver, provavelmente, com a missão que você tem atualmente na sua paróquia, no seu movimento, na sua cidade. Então, vão entrando aí e colocando para a gente ver. Eu já estou entrando aqui para ter para também já saber. Tá. Alguém fez aí um risco na tela. Acho que, não sei se foi proposital ou não. Não, é que eu acho que tem aqui um controle que eles vão... Estão sofrendo aí. Deixa eu só ir aqui. Então, é só entrar nessa página aí que está em cima da tela. Diz www.menti.com. Ele tá pedindo aqui para colocar uma senha, é isso? Não, para fazer uma senha? Exato. E aí o código que você tem que colocar é o que está aqui à direita no final do que está em cima. 8919-9439. Né? Tá. Quando entra lá, ele deixa 3 Coloca espaços. lá no chat essa informação. Coloco sim, pode tá. deixar. Deixa eu ver se eu consigo colocar também. Pronto, coloquei ali, aí você vai copiar o código. Isso, viu? Aí, ó, por exemplo, a gente vai começar a ver os nomes das pessoas, os nomes não, desculpa, as respostas das pessoas vão começar a aparecer na tela. Isso aí, pessoal, estão entendendo, isso mesmo. Crisma de jovens, ok, coordenador da CPP, pai de família, um grandíssimo papel de evangelização é ser pai de família, sem dúvida nenhuma. Mais do que qualquer papel que você pode ocupar na paróquia ou na diocese. Pai de família, padre, tem também aí, sua bênção, padre. Sou agente de pastoral. Tem vários padres, viu, diácono? Pelo que eu vi. Então, peço a bênção de todos vocês desde já. Coordenador da CPP, ok. Pai de família, agente de pastoral, evangelho, perseverança de jovens, muito bom. Catequista, liturgia, eucaristia. O que vai ficando maior é o que vai tendo mais repetição. Né? Então, a gente vê aí que agente pastoral e jovens são papéis comuns entre os nossos ouvintes dessa noite. Agente de pastoral, legal. Crisma, missões populares, muito bom. Coordenador de liturgia. O que mais? Ser instrumento de Deus, fundamental para todos nós. Ministro, agente pastoral paróquia. Excelente, muito bom. Então vamos lá. Vamos partir aqui para nosso tema de hoje à noite. Que é super importante, porque a gente sabe que se nós não aprendermos a evangelizar o homem de hoje, o homem do século XXI, nós podemos ter todo o conhecimento de vários elementos da teologia, do passado, da história, do que for, né? E, no entanto, a gente não se conecta com a pessoa de hoje, que não quer dizer que a gente não extrai da riqueza e da sabedoria infinita da nossa tradição da igreja, mas, enfim, a gente também tem que olhar para o homem de hoje, né? Então, a primeira coisa, assim, olhando para o título dessa palestra, é Repensando o Anúncio do Querigma no século XXI. Então, são 3 coisas que a gente vai conversar aqui hoje, basicamente. A primeira é repensar, a segunda é o anúncio e o terceiro é o querigma, certo? Repensar o anúncio do querigma, ok? Então, nós vamos começar pelo anúncio. Que a coisa fundamental aqui para entender é que a gente tem que se adaptar, né, à pessoa que nós conversamos, como essa mãe que fala com uma criança, como todos nós, quando conversamos com a outra, a gente olha no olho. O grande problema agora é a gente usando máscara, né? Que a gente não consegue ler, às vezes, as reações faciais. E isso nos complica tanto para saber como é que se a pessoa está me seguindo, se ela está distraída, se ela está rindo, o que ela está fazendo. A gente não vê por causa da máscara, né?
Quando a gente tem aquele contato olho no olho, a gente aprende a se comunicar. E se a gente parar para pensar, é exatamente a razão pela qual Jesus Cristo, né, a segunda pessoa da Trindade, se encarna. Por quê? Porque ele se adapta ao ouvinte, ou seja, nós, homens, que só poderíamos conhecer a Deus através de um homem, a gente precisa de que um Deus se faça homem para nos revelar quem é Deus, certo? Então, o anúncio não é só uma técnica, não é só uma oratória, é muito mais disso, é uma coisa que é a lógica de Deus mesmo, que se adapta ao homem, né? Aqui é importante que nesse anúncio a gente entenda com quem que a gente está conversando. Então, eu queria partilhar com vocês aqui esse quadro de um instituto que chama Formar Apóstoles, aqui do México, Formar Apóstolos, né? Tá em espanhol, desculpa aí, mas acho que tá bem fácil de entender, a maioria das palavras são iguais ao português. E eles fazendo uma análise segundo aquela parábola da parábola do semeador, né, que sai para lançar a semente cai em 4 terrenos diferentes, certo? E esses 4 terrenos dessa parábola, nesse instituto aqui, o padre Rafael Pacanins, que é um padre venezuelano que trabalha aqui no México, ele fez essa interpretação de que esses 4 terrenos representam 4 tipos de pessoas diferentes que recebem a semente de Deus. Ok? A primeira é aquela semente que cai assim nas beiradas da estrada, né? Então ela realmente não tem muito interesse. Ela rapidamente o demônio vai, passa e rouba, né? Então essa pessoa que está muito superficial, ela está indiferente com a fé, que é o primeiro nível mais externo do círculo, né? O segundo nível é aquela pessoa que ela caiu entre pedras, ou seja, ela está mais ou menos deu certo, mas assim ela ainda tem muitos limites ao redor dela, não permite que a coisa desenvolva muito bem. Ele é o curioso, né? Ou seja, ele quer saber alguma coisa, mas ele ainda não sabe se ele realmente se compromete, se ele se interessa, se aquilo realmente rouba a atenção dele, entretém. Depois tem o buscador, é um nível mais profundo, né? A pessoa que talvez a semente caiu entre espinhos, mas ela cria algo de raiz, começa a nascer, só que ainda tem muita coisa que acontece ao redor dela que pode sufocar ela, né? E se a gente não acompanha esse processo, os espinhos que estão ao redor sufocam e matam a evangelização que essa pessoa recebeu. E, em último lugar, é o discípulo, é a semente que cai em terra boa. É aquele que realmente está aberto ao Espírito Santo e se deixa que o Espírito Santo faça na alma dele o trabalho para que ele frutifique e seja um instrumento da graça de Deus. Basicamente, esses 4 terrenos não são tanto 4 tipos de pessoas diferentes no sentido de que cada um tem um caminho, entre aspas, diferente. É mais, na verdade, um itinerário que todos nós passamos. Okay? O indiferente, curioso, buscador e discípulo. Cada uma dessas pessoas, ela está mais longe ou mais próximo de receber realmente, de se encontrar realmente com Cristo e de virar um discípulo, ou seja, uma pessoa transformada, uma pessoa que está sentada aos pés do mestre, que escuta a sua palavra, que vira também apóstolo, que anuncia, né? E para cada uma delas existe um modo diferente de se conectar, ok? O indiferente, que é o que está mais fora, está mais por fora, não adianta você citar a Bíblia para ele. Não adianta você contar a história dos santos para ele. Não adianta não adianta nada disso. Ele só vai se converter, ele só vai se aproximar de Deus por um motivo. Se ele vê em você um testemunho, né? Se você realmente deixar de ser um mestre que prega muitas coisas, mas você for um testemunho real, você suja as mãos. Como? Na caridade. Okay? É o que está escrito ali embaixo de indiferente em espanhol. Testemunho e caridade. Testemunho e caridade. Essa pessoa só se converte desse modo. Só se aproxima de Deus desse modo, ok? Pelo testemunho e pela caridade. E aí, quando ela deu esse passozinho, aí ela entrou no nível do curioso. Opa, o que essa pessoa tem de diferente que eu não tenho? O que meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio, meu primo, minha namorada tem que eu não tenho? Ah, é a fé, é Jesus Cristo. Ah, o que significa isso? Aí ele virou um curioso. Ele está buscando. Aí é bem parecido, provavelmente, com aquele caminho do marketing que o Jean tem lá no site, que ele deve ter comentado com vocês ontem, né? A estrutura aqui só tem um matiz diverso, mas o curioso ele já está buscando, ele tá querendo o teu produto, ou seja, ele está buscando Jesus Cristo, ele percebeu que ele tem uma sede. É nesse momento que você faz o anúncio do querigma. Okay? É nesse momento, quando ele virou um curioso. Se você fizer antes, você está jogando sua pérola aos porcos, okay? Usando a imagem do evangelho. Não porque as pessoas sejam porcos, mas porque as pessoas não têm a capacidade de perceber o valor dessa pérola. Se você
se você tentar 1000 coisas com um indiferente, não vai dar certo. Tá? Eu estou falando aqui, um diácono, mas que tem uma irmã que é ateia. E você percebe isso. Por mais que você tente convencer ela com argumentos de fé, não dá certo. Ela ainda não virou curiosa. Só quando a pessoa vira curiosa é que você pode anunciar o querigma. Aí depois ela chega no terceiro momento, no qual aí, ela aceitou o querigma, mas agora aquilo ali tem que transformar a vida dela. E aí ela entra num processo de conversão, porque a conversão não acontece num retiro de fim de semana, né? É um processo da vida inteira. Então aí você começa a caminhar nesse processo. E só depois disso, só depois dessa conversão, que é um processo longo, que você vira um discípulo realmente. Né? Que você tem a intimidade com o Senhor, conhece a sua fé e vive a sua fé plenamente. Ok. Então, o anúncio ele tem que se adaptar à pessoa que nos está escutando, né? Eu acho que é importante a gente, além desse aspecto de entender com quem que a gente está conversando, se a gente está falando com um curioso, com um diferente, a gente pensar outros 2 elementos que eu queria considerar aqui com vocês. A primeira é o simples aspecto da comunicação, ok? Ou seja, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão bombardeadas por meio de comunicações, certo? Eu posso toda noite sentar no sofá da minha casa e ver uma série ou ver um filme produzido pelo mais alto nível da produção cinematográfica que jamais existiu na história, e eu estou vendo isso desde a minha casa. Então, como é que vai ser para essa mesma pessoa que está acostumada com esse padrão de comunicação sentar no sofá e ligar a missa do domingo? Pô, a tua pregação, a tua homilia tem que ser muito boa, tem que ser muito fera. Porque essa pessoa, quando ela olha para a televisão dela, ela está vendo uma coisa de alto nível. Né? Então, o nosso anúncio como evangelizadores tem que ser também nesse alto nível. E às vezes a gente precisa investir nisso, investir no curso de oratória. Constantemente eu vejo jovens leigos pregando. Alguns são muito exemplares, alguns têm histórias de vida extraordinárias. Mas assim, você pode ter a água no seu poço, que é a melhor de toda a região. Só que se você não tem o baldezinho para descer lá no poço e tirar água, né, você não vai dar água para as pessoas. E isso é a oratória, isso é a capacidade de comunicação. Então é importante a gente investir nisso. Né? A gente não pensar que só já tem 20 anos que eu estou trabalhando na evangelização da minha paróquia. Não quer dizer nada. Né? A prática não faz a perfeição. É a prática perfeita que faz a perfeição. Né? Então, assim, investir nisso é muito importante. E o segundo lugar é que não é só ter uma oratória convincente, fácil, boa, interessante, agradável, mas também é o tipo de linguagem que nós usamos. Né? E é a linguagem que os jovens, especialmente estou pensando, né, no público jovem, que é com quem eu tenho mais experiência, mas a linguagem que as pessoas de hoje estão interessadas e se conectam, e vale a pena, e te escutam, não é uma linguagem moralista. Não é que você ensina para eles o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Não é uma linguagem erudita, super elevada, que você diz uma coisa que ninguém te entende, palavras, vocabulários, experiências. Não é nada disso. É uma linguagem que tem uma característica muito especial, que é a linguagem sapiencial, a sabedoria. Porque os judeus consideravam que na Tanakh, lá que é a Bíblia judaica, né, a maneira que ela está estruturada, eles consideravam que os livros sapienciais, que nós também católicos também mantemos esse título a essa série dos livros sapiens, eles eram o máximo grau de interiorização da lei. Era uma coisa, era o ápice do caminho de um judeu que se aproximava de Deus, né, que tinha temor de Deus. Inclusive, esse é o objetivo desses livros sapienciais, é pegar a lei e introduzi-las no coração. Né? Que depois vem as profecias, aí Ezequiel, Jeremias e tal, que vão falar dessa lei que vai estar escrita no nosso coração. Mas então é muito importante que a nossa linguagem não seja uma linguagem moralista, mas seja uma linguagem sapiencial. Ou seja, que nós mostremos que a fé tem uma sabedoria de vida. Eu gosto muito de citar aquela frase de Santo Tomás de Aquino que diz: o pecado ofende a Deus porque ofende o homem. Quando você explica para a pessoa, para o jovem, né, que o pecado não é uma coisa que o Papa teve dor de barriga de noite, acordou de mal com a vida e aí ele resolveu, né, azucrinar a vida de todo mundo, e aí ele decretou os 10 mandamentos. Tipo assim, você explica para eles que não é isso, a fé não é isso. Pelo contrário, é um Deus que te ama e que te dá um manual de instruções de como ser feliz. E aí você mostra a profundidade da fé. Né? Eu acho que esse é o caminho para o jovem de hoje que tem acesso a todo tipo de conhecimento na ponta do dedo, por causa do celular, por causa da Netflix, por causa do YouTube. Né? E, no entanto, por que a gente perde os jovens na igreja? Porque a igreja não tem nada de diferente para me dar do resto das pessoas.
né, do resto do mundo, do resto dos lugares? Onde é que está a sabedoria? Eu falo para eles, não pode ser que uma instituição de 2000 anos não tenha nada interessante para dizer sobre esse tema. Não tenha nada inovador, diferente do que você se imagina, do que você escutou em outros lugares, né? Então é importante a gente manter essa riqueza da nossa fé e comunicar com uma linguagem sapiencial. Isso foi o anúncio, primeira parte. Segunda parte, nessa palestra relembrando, é repensar o anúncio do querigma. Então, primeiro a gente falou sobre o anúncio, agora a gente vai falar sobre o repensar. O que significa repensar o querigma, o anúncio do querigma? Eu queria começar essa parte propondo para vocês esse conceito de um pré-querigma. Tá? Um pré-querigma, que é um pouco como quando você prepara a terra do campo, né, para você poder plantar e arar. É importante a gente entender que o jovem de hoje, ele não está preparado para escutar o querigma de cara. Ele não está preparado para você chegar já... Eu lembro de ver uma pessoa muito bem intencionada, extraordinária, grande amiga minha, discutindo uma vez com uma pessoa que diferia em grandes temas com a fé católica, e falou assim para ela, mas espera aí, você acredita na Bíblia? Aí a pessoa falou assim, não. Falei, então eu não tenho como conversar com você. Eu fiquei assim, não, peraí, não é isso, sabe? Se a gente não prepara a terra, as pessoas não recebem o querigma. Tá? E aqui é muito importante o evangelizador de hoje, ele ter ferramentas, especialmente filosóficas, especialmente da luz natural da razão que se chama. Ou seja, coisas que você pode explicar. Por exemplo, por que eu acho que grande parte do debate sobre o aborto hoje em dia nos países está fadado ao fracasso? Porque na mente, no imaginário público, no imaginário geral, o tema do aborto é um tema relacionado à religião. Então, você é católico, você é contra. Você não é católico, você tem o direito de ter isso. Seria errado o Estado impor uma coisa de acordo a uma religião a todo mundo. E é verdade, concordo com isso. Só que o tema é que o aborto não é um tema de religião. Eu posso debater sobre o aborto numa base completamente científica, filosófica. Entendeu? E se eu não sou capaz de fazer isso, eu só vou falar para o meu rebanho pequenininho de pessoas que já creem, né, no Evangelho. E a igreja vai ser totalmente incapaz de ter essa linguagem sapiencial, de mostrar para as pessoas que existe uma sabedoria muito mais profunda. Okay? Então é importante a gente estar preparado para comunicar com as pessoas desse jeito. Eu considero que o pré-querigma ele tem 4 etapas fundamentais, tá? Ou 4 elementos, 4 ingredientes, mais do que etapas, realmente, porque aqui não é tanto uma coisa progressiva, né? Acho que o pré-querigma ele tem 4 coisas. A primeira é tirar o prejuízo, tá? Depois a gente vai falar sobre a terapia do desejo, em seguida sobre a proximidade, depois sobre suscitar questionamentos. O que significa tirar prejuízos? Gente, você pode pegar o jovem que nunca colocou o pé na igreja na vida dele. Ele tem uma lista infindável de prejuízos contra a igreja. Se você não é consciente disso, você vai conversar com uma pessoa que está fechada. Tá? Quando eu faço sessões de pergunta e resposta com jovens, eu adoro fazer isso, né? A gente faz aqui isso na universidade bastante. Entra numa sala de aula, entra em qualquer lugar e dispara. Qualquer coisa que vier na tua cabeça, o que você sempre quis perguntar para um padre, mas nunca fez. Aí eles ficam todos intimidados, cheios de vergonha e tal. Aí eu falo para eles, tá, eu vou falar a primeira pergunta que todo mundo quer fazer para um padre, que nunca faz. Morre de vontade, olha para o padre, quer fazer a pergunta, mas não faz porque tem vergonha. E aí depois de a gente responder essa pergunta, vocês vão sentir mais em casa para fazer a pergunta que vocês quiserem. Aí eu falo para eles assim, como é que o padre faz para viver sem sexo? Aí eles já ficam, regalam os olhos, né? Fica assim, nossa senhora. Aí quebra o gelo completamente. Você começa a falar sobre isso, né? E começa a explicar a questão da sexualidade, do celibato, a beleza da castidade e tal, quebra o gelo, e em seguida vem as perguntas profundas que todos esses jovens estão carregando no coração deles, cheios de prejuízo. Né? Qual que é o trato que a igreja tem com os homossexuais? Por que a gente não pode usar camisinha? Por que não pode ter sexo antes do casamento? Enfim, inumeráveis coisas que eles trazem no coração. Prejuízo, você tem que saber entrar em diálogo com isso, porque é ali que você prepara o querigma, é ali que você prepara a terra. O segundo elemento do pré-querigma é a terapia do desejo. Por quê? Você já teve aquela experiência que você comeu tanto que você não consegue nem ver comida mais? Essa é a experiência que a maioria dos jovens hoje em dia tem. Eles estão tão saturados de bem-estar, tão saturados de coisas na ponta da mão, né, que eles não desejam mais nada. Eles não escutam os desejos profundos do coração deles, que quer transcender, que quer fazer algo grande, que quer conquistar o mundo, que quer fazer um bem, que quer se manter, construir um nome para a eternidade, que você quer deixar um legado para a terra.
As pessoas já não escutam, os jovens não escutam mais esses desejos no seu coração, porque eles estão saturados de outras coisas que prometem uma satisfação mais imediata, né? E que deixam eles anestesiados, tontos, bobos, desconectados consigo mesmos. Né? Então é importante você que você está fazendo esse caminho com ele, de você que o pré-querigma seja um suscitar desejos, ou seja, você mostrar para a pessoa, fazer ela guardar aquele silêncio que ela não guarda no dia a dia, né? Coisas tão simples como outro dia eu fiz com um grupo de jovens, assim, gente, para 3 minutos e faz uma lista das coisas que você agradece que te aconteceram hoje, né? E eles ficam extasiados, porque caraca, me aconteceu tanta coisa legal hoje, eu não tinha percebido, né? Coisas tão simples assim, né? Você vai fazendo eles perceberem os desejos que estão escritos no fundo do seu coração. Desejos que Deus nos dá. Lembre-se que Santa Teresa de Lisieux diz, Deus não nos dá um desejo que não é para ser respondido ou planificado, né? Forçando um pouco a palavra. Então, todos os desejos que estão aí são desejos que nos levam a Deus, em definitivo. Por isso é importante que a pessoa deseje. Santa Teresa de Ávila diz que no início do caminho espiritual, quem não tem um grande desejo abrasador que queima no coração não persevera, porque o caminho espiritual é árduo. Se você não tem um desejo forte que te motiva, que faz você lutar contra as dificuldades e as adversidades, você cai, cedo ou tarde você cai. Em terceiro lugar, o pré-querigma ele tem que ser caracterizado pela proximidade. Tá? O agente pastoral, o evangelizador, o catequista, o padre, ele, em palavras do Papa Francisco, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele tem que estar perto das pessoas. O que significa isso? Às vezes é uma proximidade física, às vezes é uma proximidade psicológica, às vezes é uma proximidade afetiva, espiritual. Existem diversos tipos de proximidade, mas aquele agente pastoral que tem cara de quaresma o ano inteiro, né, ele espanta as pessoas. Ele não abre a porta, ele não prepara a terra, ele não ajuda que quando a semente cair, a pessoa vai falar, pô, o que aquela pessoa, aquela senhora, aquela freira, aquele padre, aquele agente pastoral, aquele catequista, o que ele tem que eu não tenho? A proximidade, ela se manifesta de muitos modos, né? Aquela mensagem que você manda, aquela ligação que você faz, feliz aniversário, aquela mensagem que você manda, como é que tá a sua mãe, né? Depois da operação que ela fez. Você está trabalhando numa escola, você sabe quais são os períodos mais tensos, quando eles têm provas, quais são os professores mais difíceis, você se aproxima, você pergunta, né? Esse tipo de proximidade vai quebrando barreiras, né? E a pessoa vai vendo. Eu trabalho agora, tem uma garota que recebeu bolsa aqui na universidade, e aí ela tem parte das pessoas que recebem bolsa, elas têm trabalhos que eles têm que fazer para a universidade. E me deram uma menina de 19 anos, que tem bolsa na universidade, ela tinha que fazer alguns trabalhos, e eles pediram para ela me auxiliar nos trabalhos pastorais que eu tenho. Aí, primeira reunião que eu tenho com ela, ela fala assim, padre, desculpa, eu só tenho que dizer uma coisa para o senhor. Eu falo, não, tudo bem. Assim, eu não pratico religião, zero. Tá? Faz anos que eu não coloco um pé dentro da igreja, não sei nada e tal. Eu falei, não, tranquilo, relaxa, olha, eu não vou forçar você em nenhum momento, tá? Que a gente está trabalhando juntos, né? A gente vai acompanhando as coisas, mas assim, relaxa, tranquilo. Beleza. Assim, só nessa tranquilidade do nosso trabalho, da simplicidade, da alegria, da proximidade, da pergunta, da amizade e tal, chega um momento que ela fala assim, padre, eu tô num momento muito estressante e eu não tenho com quem conversar, posso conversar com o senhor? E esse momento que você tá ali, quando você tá ali no olho do lance, entendeu? No olho do furacão, quando você tá ali no momento que a pessoa te precisa, você quebra essa barreira. Então ela começa a se aproximar a pessoa que está pronta para receber o anúncio do querido. Né? Por quê? Porque você estava ali perto dela na hora que ela precisava. E por último, suscitar questionamentos, né? Que é muito parecido com esse negócio com esse tema da terapia do desejo, né? É impressionante quando eu faço essas sessões de perguntas e respostas, como são superficiais as perguntas dos jovens. E eles não percebem. Ou os prejuízos deles são, assim, prejuízo de caricatura de jornal, sabe? Uma coisa superficial, ao grau máximo. Aí você fala, peraí, qual que é realmente a pergunta aqui? Você sabe qual que é o grande problema? Por que a igreja fala o que ela fala sobre esses temas polêmicos que você acha que a igreja... Não, a igreja é retrógrada, é antiga, por causa do jeito que ela trata, sei lá, né, esses diversos temas. Sabe por quê? Você começa a fazer ela se perguntar, se questionar. Você faz ela se questionar sobre si mesma. Você sabe quem você é? Né? Você sabe o que você está fazendo aqui no mundo? Qual que é o sentido da tua vida? O que você está buscando?
O que é para você a felicidade? Realmente isso é felicidade? Né? Você começa a fazer ela se questionar e ela percebe que ela não tem respostas. Né? E isso é essencial, porque quanto mais dúvida ela tiver, mais você vai poder anunciar o evangelho para ela. Né? A gente não tem que ter medo das perguntas, a gente tem que ter medo das pessoas que não fazem perguntas. Porque essa pessoa é uma árvore que não tem raízes. Quando bater o vento, ela cai. E disso, nossa igreja já está cheia. A gente não precisa de mais gente desse jeito não, viu? A gente precisa de gente que tem raiz sólida. Né? Senão a gente não vai durar nada. Né? Então é importante fazer esse processo do pré-querigma para preparar as pessoas. Tem um segundo elemento do pré-querigma que eu queria compartilhar com vocês hoje, que é esse aqui, né? A diferença do experiência versus conceito. Eu fiquei abismado, gente, quando eu morei na Itália, que as perguntas que os garotinhos de 8 anos faziam no catecismo lá da Itália é pergunta de nível de faculdade de teologia no Brasil, entendeu? Tipo assim, os moleques têm uma cabeça que é fascinante, fazem perguntas sobre a Santíssima Trindade, sobre o céu, umas coisas assim cabulosas. 8 anos. Aos 15 anos, eles são todos ateus. Eles tiveram a melhor catequese do mundo, todo mundo é ateu aos 15 anos. Conceito. Ficou no conceito. Né? Ficou no conceito. A experiência é a mão na massa. A experiência é a pessoa que toca Jesus Cristo, uma pessoa real. Né? Como eu escutava outro dia no YouTube um cara, eu falei assim, eu concordo plenamente contigo, ele falou assim, eu não acredito em Deus com essa fé do jeito que vocês definem fé hoje em dia, como se fosse uma coisa cega, uma coisa que eu não tenho nenhuma experiência. Não, não. A minha fé é muito mais uma espécie de confiança, porque eu sei que Deus existe, eu já toquei ele. Então, a gente precisa levar as pessoas para a experiência. Okay? É importante isso, não ficar só no conceito. Talvez isso não seja um risco tão grande no Brasil, em geral, né? Mas acontece, tá? De vez em quando acontece a gente querer dar grandes aulas sobre o catecismo, sobre os mandamentos e tal, e a gente... ou seja, no final do meu período catequético, no final da perseverança, no final da crisma, eu dei uma série de conceitos para esses garotos. Legal, em um ano eles já esqueceram tudo. Que tipo de experiências que você deu para eles? Você subiu a montanha? Alguma montanha? Você passou alguma noite em claro com eles? Você fez uma fogueira, conversou sobre as perguntas que estavam no coração deles? Você escutou os dramas que eles trazem de casa, das famílias quebradas, as feridas do passado que eles têm, da infância, de afetividade? Você, entendeu? Esse tipo de experiência, você criou uma comunidade, criou um grupo que vai caminhar com ele para a vida inteira. Isso é muito mais importante. Tá? Agora, poderia parecer isso em contradição com o que eu proponho para vocês agora. Começar pela cabeça, não pelo sentimento. Tá? Isso aqui é uma grande experiência que vem, na verdade, dos padres da igreja, do início do cristianismo, e que hoje em dia é muito retomado por Rupnik, um padre jesuíta, muito famoso pelos mosaicos que ele faz aí mundo afora. Se eu não lembro mal, a escola dele vai, inclusive, fazer o revestimento, já deve estar fazendo, da Basílica de Aparecida, do lado de fora. Ele é um grande artista, um grande pensador, uma pessoa extraordinária. E ele retoma esse tema que, de certo modo, a gente tem esquecido em geral no Ocidente católico. Né? A gente dá mais atenção para esses retiros de impacto, para essas atividades assim rápidas, que a pessoa volta, nossa senhora, reluzindo, né? Mas na outra semana ela já virou um fracasso de novo. Eu escutei um jovem faz pouco tempo que me disse isso, falou assim, padre, eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu falei, por quê? Porque faz 2 semanas eu fiz um retiro de conversão, falei que mudei de vida, deixei tudo, tá, não sei o que, blá, blá. Até me chamaram para dar testemunho, eu fui lá, nossa, a galera chorou, não sei o que. Na outra semana eu deitei com a menina e fiz sexo com ela. Ué, né? Amigão, claro, né? Um fim de semana você não vai mudar de vida. É lógico. Então, assim, o que os padres da igreja diziam? A gente, assim, um resumo muito pobre, muito banal aqui, né? O ser humano, ele tem a inteligência, tá? E a vontade, porque a inteligência é toda a parte intelectual, racional, de pensar e tal, e a vontade é a parte mais afetiva, mais sentimental, né? A necessidade que nós temos dentro de nós de ter harmonia entre essas duas coisas é tão grande, mas tão grande, né? Que a gente é incapaz de ter as duas coisas em uma direção oposta. A gente precisa ter as duas coisas na mesma direção. Hoje, é o Pablo Garcia. Esse tema é tão verdade, né? Porque a gente até tem aquele ditado popular assim que diz, né? A pessoa que ela não faz o que ela pensa termina pensando. A pessoa que não vive segundo o que ela pensa termina
pensando segundo o que ela vive, né? Porque, assim, a gente precisa ter essa paz e harmonia interior. É uma necessidade intrínseca, escrita no nosso coração, a gente não consegue. Como é que o demônio faz para tirar a gente do caminho? Pelas ideias. Ele semeia ideias na nossa cabeça que pouco a pouco vão empurrando a gente em outra direção. E na hora que você já está pensando de um jeito diferente, você já está pensando com uma ideia divergente da fé, da igreja, tal, a tua vontade, os teus afetos, o teu coração, pouco a pouco, vai virando e se alinha com a sua cabeça. É assim que o demônio faz. Olha só, como é que a serpente tentou Adão e Eva? Sereis como deuses. Só depois disso é que Eva vê a maçã e diz que era apetitosa aos olhos. Só depois que o afeto dela é atraída pela maçã. Inicialmente a ideia, sereis como deuses. Ah, nossa, que legal. Ser onipotente, poder decidir o bem e o mal, eu quero ser como Deus, claro. Então, assim, começa pela cabeça. Agora, os padres da igreja dizem, a mesma estratégia a gente deveria usar para evangelização. Se nós queremos que a evangelização persevere, penetre, transforme realmente a vida da pessoa, você tem que começar pela cabeça. Tem que começar pela cabeça. E a cabeça não são conceitos, tá? A cabeça são experiências que mudam a sua visão de mundo. A visão de mundo, né, que é muito desenvolvida pelos filósofos aí do século XIX e XX, é basicamente como se você tivesse um óculos, né, de uma certa cor, vermelha, amarela, azul, e você vê toda a realidade através dessa cor. Então você olha para uma árvore, em vez de você ver verde, você vê azul. Você olha para uma rosa e você vê azul, porque você está com um óculos, que tudo que você enxerga você vê através daquela cor. Essa é a visão de mundo. Que é formada como? Pela sua educação, pela sua escola, pelos livros que você lê, pelas músicas que você escuta, pelos filmes que você vê, né, pelos ambientes que você frequenta, pelos seus amigos, pela sua família. Todos esses elementos vão forjando a sua visão de mundo. Se a gente quer evangelizar de verdade, a gente tem que começar pela cabeça, transformando essa visão de mundo. E isso a gente faz através de experiências. Quando você leva aquele jovem que é riquinho de nariz empinado, que não sabe que existe pobreza no mundo, quando você leva ele para umas missões de Semana Santa, de Natal, de fim de ano, sei lá, você faz ele de repente trabalhar numa horta por uma semana, ou você leva ele para visitar as pessoas pobres, né? Ou aquela pessoa que, nossa, passa fazendo um drama sobre a vida dela, tal, que tudo é ruim, tudo é errado, aí você leva ela para visitar umas crianças com câncer no hospital. Você está dando experiências para essa pessoa, que está mudando a visão de mundo dela, falando, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que é isso que eu estou reclamando? Reclamando do quê? Né? E aí ela começa a trocar a cor do óculos dela. Ela começa a ver a realidade. Tá? Não é necessariamente uma experiência sentimental que você chora até acabar as águas do mundo. Né? Não é isso. Mas é uma experiência. Aquilo ali a pessoa não vai esquecer. Isso penetra. Isso se transforma. Muito bem. Até aí a gente comentou duas partes, né? Primeiro era o anúncio, segundo era o repensar, e agora a terceira parte, né, do repensar o anúncio do querigma. Né? O querigma, o conteúdo daquilo que a gente anuncia para as pessoas. E aqui eu acho bem importante a gente sublinhar esse aspecto. Tá? O querigma, quando você anuncia, ou seja, definição de querigma, né? O que é o querigma? Aquele coração, aquela essência da fé. Quando você diz, Jesus Cristo morreu na cruz por você e te salvou. Né? A gente tem, gente, os documentos da igreja, especialmente estou pensando aqui na Evangelii Gaudium do Papa Francisco, né, insiste 1000 vezes nisso, de dizer o querigma não é só para o início, para aquela pessoa que está começando a fé, não, o querigma é sempre, e é o mais importante, é o essencial. Eu atribuo que grande parte do fracasso que a igreja tem atualmente é porque a gente esqueceu de anunciar o querigma. E não só isso, melhor, a gente vai comentar o que a gente está fazendo e que processos estão errados daqui a pouquinho, mas se você prega, se o essencial do cristianismo, eu comecei um retiro ontem falando isso para o jovem, qual é a essência do cristianismo? O que o cristianismo te dá que ninguém mais te dá? Que nem o psicólogo, nem o terapeuta, nem o advogado, nem o político, nem o economista, nem o dinheiro, nem nada te dá. O que o cristianismo te dá? Se a gente não sabe isso, essa é a razão pela qual a gente está perdendo tanta gente na igreja. Porque a gente fala, não, eu vou na missa, eu me sinto bem. Ué, legal. O budista também se sente bem. Né? Ah, não, mas é porque eu
eu tenho muitos vícios, né? Eu era alcoólatra, droga, não sei o quê. Ué, vai para os Alcoólicos Anônimos, vai para se interna num hospital, faz lá uma purificação do teu sangue, do teu cérebro, blá, blá, blá. Beleza, show de bola. Não, mas é porque eu sofri um abuso sexual, eu tive problemas de... meus pais se divorciaram, sei lá, 1000 coisas afetivas e tal, e eu sinto na igreja, eu sinto que eu consigo perdoar eles, eu consigo... Ué, o psicólogo, um bom psicólogo, né, até um psicólogo ateu que eu sigo muito aí, que chama Jordan Peterson, fala constantemente disso, cara. Ó, qual que é o objetivo da psicologia? Fazer a verdade sobre a tua vida. Perdoar as pessoas que fizeram mal para você no passado. Não, o psicólogo também consegue dar isso para você. Então, o que o cristianismo dá? Ele dá uma vida nova. Ele dá uma vida divina. Tá? No Evangelho de João, ele usa 2 palavras para se referir à vida. Uma é bios e a outra é zoé. Bios é a palavra grega que está na raiz de tudo que a gente tem, biologia, biografia e tal. É a vida biológica, é a vida que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, a vida humana, a vida que a gente tem aqui no dia a dia, a vida que nos trancos e barrancos eu tento arrumar, eu tento ajeitar, eu vou para o psicólogo, eu busco um advogado para processar o cara que fez que me avacalhou, sei lá. Essa é a vida biológica, bios. E ele fala, Jesus não veio arrumar a tua vida biológica. Jesus não veio, sabe, colocar um esparadrapo, dar uma ajeitadinha, né, trocar o pneu furado. Jesus não veio fazer isso. Ele veio trocar teu Fusca para te dar uma Ferrari, entendeu? Ele veio te dar uma vida nova. Zoé. O cristianismo ele deveria fazer você renascer, uma vida divina. Esse é o nosso objetivo, esse é o batismo. Você é filho de Deus. E isso, ninguém nada pode te dar jamais, nunca. Se a gente não sabe anunciar isso com a força e com a transcendência que isso tem, cara, terapia, budismo, yoga, acabou. O cristianismo não tem nada de diferente. Não preciso. E não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, tá? Não estou dizendo que não é para deixar o terapeuta, que... Não estou dizendo isso. Mas qual que é a essência do cristianismo? O que a gente tem que ninguém tem? Uma vida nova, uma redenção. Cristo morreu na cruz para te salvar. Que não quer dizer só para te dar o céu, tá? Você vive uma vida horrível por 80 anos e depois você recebe a recompensa. Vai para o céu. Oh, ótimo, legal. Para que eu quero isso? Não. A vida nova, Zoé, hoje, batismo, filho de Deus, vida divina, corre na tua veia o sangue de Deus. Para isso. Isso ninguém pode te dar. Ninguém tem isso. Então, a segunda coisa sobre o querigma que é importante entender é que o anúncio da palavra de Deus, inclusive a Bíblia está estruturada desse modo também, mas agora não convém eu entrar nesse detalhe. Existe uma ordem, tá? que a igreja sempre entendeu, que primeiro vem o querigma, depois vem a didascalia e depois vem a parênesis. Okay? O que significa essas coisas? O querigma, obviamente, é o que a gente já comentou, é esse anúncio, tá? De Jesus Cristo Salvador que morreu na cruz por você. Okay? Esse é o querigma. Isso é o primeiro. Se a pessoa não se encontrou com isso, o resto é balela, o resto não serve, o resto não ajuda, o resto atrapalha. Primeiro o querigma. Se a gente não tem o querigma fundamentalmente, ou seja, aí a imagem que eu coloquei para vocês é exatamente isso. Você não constrói uma casa pelo teto. Tá? O querigma, ele é o alicerce. Se você não colocar bem o alicerce, o resto vai dar errado. Depois do querigma, vem a didascalia. Tá? O didaskalos, em grego, significa o discípulo. Discípulo vem do latim do verbo disco, que significa aprender. Ou seja, o discípulo, ele é aquele que aprende. O jovem voltou lá do retiro de conversão, dizendo aleluia, glória a Deus. O que a gente faz? Eu tenho um grupo aqui de 12 garotos que estão precisando de um catequista. Você pode ajudar a gente? Não, meu filho, não é por aí. Entendeu? Não é isso. Ele ainda tem que virar discípulo. Ele ainda tem que virar discípulo. Ele ainda tem que caminhar com Jesus muitos anos de transformação, de mudar a vida dele, de aprender a ver o mundo com outros olhos, de aprender a reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dele, o rei, o dono. Ele tem que aprender muitas coisas ainda, ele tem que é importante isso, porque a gente pega rápido essas pessoas assim para dar testemunho, depois de um tempo ela já está vivendo outra vida e ela vira um contra-testemunho para todo mundo que tinha se edificado com o exemplo dela. A gente tem que acompanhar esse processo. Tá? E só depois que a pessoa fez esse caminho com Jesus, de didascalia, de discipulado, que a essência do discipulado é você se encontrar com Jesus, você se apaixonar por ele. Lembra que Judas morou 3 anos com Jesus e não se apaixonou por ele. Então, o discipulado é um caminho muito complexo.
e muito bonito, muito profundo, que a gente tem que aprender muito também sobre isso. Só depois é que vem a parênteses, que é a moral, a pregação sobre a moral da fé. Okay? A moral cristã é absolutamente impossível de ser vivida para quem não teve a experiência do querigma, para quem não teve a experiência do discipulado. Se a gente está no ambão da nossa igreja falando sobre o que as pessoas podem ou não podem fazer na cama delas, vai dar ruim, entendeu? Não vai dar certo. Oi, Diácono, o senhor desligou, eu acho, ali. Ficou mudo o seu microfone. Está mutado. Ok. Agora melhorou. Desculpa. Tranquilo. Onde é que eu tinha ficado? Eu estava falando da importância desses 3 passos, né? Acho que eu tinha... A questão moral, o senhor estava falando. Exato. Então, quando a moral cristã é absolutamente impossível de ser vivida para quem não se encontrou com Jesus ainda. Para quem ainda não fez uma experiência de saber que Jesus é real, que Jesus ama, que Jesus é misericordioso. Não adianta nada a gente estar pregando sobre isso se a gente não fez essa experiência ainda. Tá? Então, inclusive, se você vê nas cartas de Paulo, ele é o grande pedagogo disso. Né? Nas cartas de Paulo, a parênese só vem no final. Primeiro, ele sempre está anunciando o querigma. Depois, ele vem dar as indicações morais que ele dá, né? De como se viver. Bento XVI dizia, em palavras de Bento XVI, o cristianismo não é uma ética, é uma pessoa. Se a gente reduzir o cristianismo a uma ética, a gente está fadado ao fracasso. A gente vai voltar outra vez, né, ao que eu estava dizendo antes, de que as pessoas podem encontrar isso em outros lugares. Tá? O que a gente tem para dar é muito melhor, é muito superior. Então é importante manter o querigma dentro desse esquema, certo? Ótimo. E por último, né, esse deveria ser todo o objetivo de tudo que a gente conversou até aqui agora. Todas as estruturas da igreja, as estratégias, os planos pastorais, os documentos, a formação dos nossos formadores, o discipular, tudo e absolutamente tudo tem que ter um objetivo. Que essas pessoas se encontrem com Cristo. Que elas olhem no olho de Jesus. Que elas sintam que Jesus é verdadeiro, é real, ama de verdade, toca, abraça, cura, renova, está presente na minha vida, me conhece, me aceita, me ama, me transforma. Esse tem que ser o objetivo. Se a gente não chegar a isso, é tudo fogo de palha. É tudo fogo de palha. Não serve para nada. Cedo ou tarde acaba. E aqui a grande pergunta para todos nós é: eu já me encontrei com Cristo. Moisés, quando descia da montanha, brilhava o rosto dele porque ele tinha conversado com Deus. E as pessoas sabiam, eram reafirmadas de que Moisés era realmente o líder porque ele olhava no rosto, falava com Deus de tu a tu. Se nós, líderes de evangelização, não temos esse rosto brilhante do encontro com Cristo, nós vamos ser grandes mestres, mas muito pobres testemunhas. E como diz Paulo VI, o mundo de hoje não precisa de mestres, precisa de testemunhas. Ou seja, pessoas que foram lá, tocaram a chaga de Cristo como Tomé, né? E mudaram as suas vidas. Então esse tem que ser o nosso grande objetivo também na evangelização de hoje. E com isso, eu termino e agradeço a atenção de vocês. Espero que tenha sido aí de enriquecimento para o nosso crescimento na fé, para essa missão apaixonante que todos nós temos de compartilhar a beleza da nossa fé, a beleza do amor de Deus e tudo que a gente tem de enorme nesse tesouro de 2000 anos da Santa Igreja. Obrigado. Diácono, primeiro assim, tá todo mundo aqui só dizendo assim, sensacional, fantástico, estou extasiado, tenho vários elogios aqui à formação. Eu, na verdade, assim, essa palestra de hoje é um refrigério na alma para um dia pesadíssimo que eu tive, de notícia ruim, de coisas que acontecem, do que a gente vê nas notícias, e que, inclusive, assim, encaixa muito no que eu no que eu trouxe na formação passada sobre a dimensão da evangelização, né? Você tocou em alguns pontos que, inclusive, eu falei na aula, na palestra passada. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca ali no chat,
para que eu possa fazer ao diácono. Diácono, eu acho que tem gente conhecida, e eu vi alguém dizendo ali, que bom te ver novamente. Eu acho que agora eu estou tentando lembrar quem foi a pessoa que colocou. Mas eu acho que tem aí alguns fãs de carteirinha seu que estão participando da formação. Diácono, uma coisa que eu vou perguntar aqui, que é muito comum, principalmente dos padres, fazerem essa pergunta para a gente aqui na Dominus e nos eventos nossos de formação. Eu tenho um curso, inclusive, sobre planejamento estratégico, e muitos perguntam assim, o que eu faço com o meu agente pastoral? Porque, às vezes, eu quero começar a fazer um trabalho de querigma, mas a sensação que eu tenho é que eu deveria começar algo primeiro com quem está na igreja, né? Então, e aí eu trago para eles o seguinte, que muitas vezes, na verdade, quem está na igreja são pessoas que não foram evangelizadas e não têm esse encontro, né? Então, eu queria que o senhor compartilhasse um pouco o que o senhor pensa sobre isso, como que enxerga isso, porque, inclusive, eu acho que em algum momento você tocou nisso dentro da palestra e, inclusive, falou, né? Sem esse encontro pessoal não há discipulado, né? Então, esse problema que a gente percebe que é pastoral. Certo. Obrigado, Jean. Olha, acho que fica claro que a prioridade de qualquer líder de evangelização tem que ser as pessoas que estão ao redor dele, certo? Que tem que ser Jesus Cristo. Ele pregava as multidões, mas ele estava muito mais preocupado pelos 12 apóstolos. E foi em vários momentos do Evangelho, você vê, e chamou os 12 à parte né? Ou seja, para ele a prioridade eram aqueles 12. Né? Então isso tem que estar claríssimo. Se a gente não está constantemente formando os nossos líderes de formação, a gente vai cair naquele disco riscado, né? Que só diz a mesma coisa. Né? Primeira coisa. Segunda coisa, você já entrou naquela igreja que você senta na banca, aí chega aquela senhorinha e fala pra você, não, essa banca é minha. Aqui, ó, tá a placa do nome da minha família ali, ó. Foi a gente que comprou essa banca. Pode mudar de lugar. Já entrou? Então, isso acontece em tudo quanto é lugar. Gente, eu fiz uma pesquisa sobre evangelização nos Estados Unidos uns anos atrás, em 2018, e eu encontrei esse livro aqui, extraordinário, Rebuke, que também tem também em português, em espanhol, mas não sei se tem em português, sinceramente. E lá eu conversei com o pároco e tal, e com o responsável de evangelização. Eles ensinam coisas extraordinárias nesse livro. Tem vários outros aqui também, dá para encontrar hoje em dia na internet. Eu não sei se no Brasil tem esse tipo de produção, mas assim, em síntese é o seguinte: do mesmo jeito que numa estratégia de marketing, né, para a gente estar aqui numa empresa de marketing, né, quando eu dirigi um instituto de comunicação lá em Roma, a gente trabalhava com isso. As coisas do marketing tem data de caducidade. Você fez um logo, aquilo ali tem data de caducidade. Tá? Você tem uma... sei lá, o que você quiser, tem aquela entrada do vídeo, aquilo ali acaba um dia, você tem que trocar, você tem que mudar. As pessoas de uma estrutura de uma paróquia têm que ter também data de vencimento. Você chamou lá um voluntário para não sei o quê, faz um contratozinho com ele, ainda que seja meia boca, né? De dizer, olha, essa colaboração toda vai ser por um ano, vai ser por 6 meses, vai ser por 3 anos. Porque aquela pessoa que está ali há 20 anos, ela manda mais que o pároco. E aí, não dá certo. Porque você não consegue inovar. Ela vai falar para você, não, mas a gente sempre fez assim, é a tradição dessa paróquia. Minha filha, a tradição dessa paróquia era quando as pessoas da tua idade iam para a discoteca, entendeu? Tipo assim, já faz 50 anos. Não dá certo. Você precisa trocar, você precisa mudar. A gente tem que se renovar. Todos nós sentimos essa necessidade, tá? Todos nós. Independente se você é jovem, se você é rico, se você é velho, todos têm um papel na evangelização maravilhoso. Não quer dizer que só os jovens têm que estar fazendo tudo, né? A sabedoria das pessoas mais velhas é fundamental. Só que a gente precisa se reciclar, tá? Trocar. Isso é muito importante, senão você fica petrificado. Eu acho que vai um pouco nessa linha. Você criar uma cultura de inovação, você criar uma cultura de autocrítica, você criar uma cultura de análise. Esse padre aqui, o padre Michael White, dessa paróquia, era muito bacana. Ele tinha uma reunião com todos. Primeiro ele apresentava a homilia dele para alguns dos líderes de evangelização que ele tinha, para receber crítica. Nunca vi um padre na minha vida fazer isso. Depois, 10 minutos antes da missa, ele reunia com o pessoal, com os líderes, e repassava todo o plano da liturgia, porque o objetivo era sempre que a missa não passasse de 1 hora. Tá?
Então eles passa por passo, o que vai fazer e tal, não sei o que, como é que a gente vai chegar às pessoas que estão vindo pela primeira vez e tal, não sei o que, blá, blá. Depois da missa, na segunda-feira, eles tinham uma outra reunião. O que deu errado? Deu errado isso, a gente não deu certo isso, o som falhou, por que a imagem não sei o que e tal. Esse tipo de coisas pequenas fazem que você consiga renovar. Você cria um ambiente de transformação, né? Do ponto de vista prático, né? Isso aqui só tem sentido, essa praticidade toda só tem sentido se a gente se encontrou com Cristo. Então, por isso, é importante você dedicar grande tempo de formação a essas pessoas em primeiro lugar. Desculpa se eu me estendi. Muito bom, muito bom. Rafa, Maria, eu acho que tinha que ser uma semana inteira com o diácono para a gente aprender cada parte dessa, né? Mas vamos lá. Uma pergunta, diácono. Será que tive realmente um encontro pessoal com Cristo se ainda caio no pecado? Eu achei ótima essa pergunta. Minha filha, Jesus disse que o pecador peca, o justo peca 7 vezes por dia. Então, isso aí, né, é claro que você, né, um caminho de crescimento espiritual, né, se você for ler o Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila, você vai ver que na medida que você vai crescendo na vida espiritual, o pecado mortal vai desaparecendo, né, pouco a pouco, né. Mas assim, isso é uma coisa lá, ela divide a vida espiritual em 7 passos. Só na 6ª e na 7ª que realmente o pecado mortal é inexistente, né? Na 4ª e na 5ª, que você ainda está lá bem perto, você ainda pode cair escada abaixo, né? Então, assim, luta de todos nós dia a dia. Como é que você sabe que você se encontrou com Cristo? Quando você sabe que Ele é a paixão última e máxima do teu coração. Quando você sabe que Ele é a fonte a fonte única da tua felicidade, da tua certeza, da tua paz, né? Quando você sabe que Ele é o valor máximo da tua vida. Nesse momento, quando você está, especialmente quando você declara Ele Senhor da tua vida. O que significa isso? Quando você diz, Senhor, pede o que quiseres e eu te darei. Quando você é capaz de rezar desse jeito, com liberdade de espírito, então você se encontrou com Ele. Forte. Vamos lá. Diácono, hoje o maior empecilho é o fechamento, as novas ideias e os meios de evangelizar. O tempo exige de nós mudanças, mas as barreiras dentro da própria comunidade. Como mudar essa realidade? Hoje as pessoas têm muita resistência à mudança. É a pergunta do Elielson. Elielson, ótimo. A resistência à mudança se dá um pouco à raiz do que a gente comentou no início. Se você tem uma estrutura fossilizada dentro do teu movimento, da tua igreja e tal, é muito difícil você trocar, porque as pessoas estão ali já faz muito tempo. Se você está trocando as pessoas a cada 3 anos, máximo 6, né, você tem uma facilidade de fazer uma inovação muito maior, né? Agora, a resistência à mudança enquanto às ideias, ao fechamento de ideias, tem minhas dúvidas sobre isso. Porque a minha experiência assim, muito pobre a minha experiência, tá? Eu tenho que dizer isso. Mas assim, a minha experiência com os jovens é que não é fechamento, é simplesmente que ninguém soube realmente argumentar aquele ponto para ele. Escutar de verdade, escutar a vivência dessa pessoa, por que ela pensa assim, de onde é que ela vem, o que ela experimentou antes para chegar nessa conclusão, né? E aí você conversando, você sabendo dialogar, você consegue se abrir. Aqui, eu recomendo muito cursos de diálogo, de, sei lá, negociação, de conversas cruciais. Existe um grupo chamado Vital Smarts no Brasil, que faz um curso que chama Conversas Cruciais, fascinante, extraordinário. Tem um outro grupo que chama Arbinger, que tem um curso de mudança de mindset. Tem outro grupo internacional aí que está baseado uma metodologia baseada num livro que chama Como Defender Tua Fé Sem Levantar a Voz, né? Todos esses temas são essenciais para você ser capaz de dialogar com as pessoas e suscitar a abertura, você virar a chave para você se conectar com ideias diferentes. A gente está num mundo muito polarizado, onde as pessoas só gritam, só vão lá no Twitter e corta a cabeça de todo mundo, né? Lá no Facebook e tal. Isso não adianta nada. Tá? A evangelização não passa por aí. Tem que encontrar outros caminhos. A gente escreveu recentemente, eu pedi para a nossa equipe de redação escrever um texto, Diácono, sobre... o objetivo era o seguinte, falar sobre o degladiamento que existe nas redes sociais entre os próprios católicos. E aí o título era Evangelizar na internet. Olha como eles se odeiam, porque a ideia era fazer uma reflexão justamente no quanto nós mesmos, entre católicos, brigam nas redes sociais, né? E o quanto isso é um contra-testemunho para o querigma, principalmente.
Porque isso fecha as portas e era muito interessante porque a gente ouve comentários. Eu convivo com muita gente que não é da igreja e a questão é sempre a mesma. Eles brigam um monte. Eu tenho amigos que não são católicos, nossa, eu vejo cada barraco nas redes sociais de gente católica e tal. E isso me chamou a atenção e por isso eu pedi um texto sobre isso, né? Então isso é bem forte hoje ainda nos meios digitais. Tem uma pergunta aqui que é: quais estratégias devemos usar neste tempo de confinamento, sem a presença física? A principal estratégia é você ser testemunho de amor e caridade para as pessoas que estão dentro da tua casa, né? Para as pessoas que estão próximas a você, né? Acho que a evangelização é sempre pessoa a pessoa, é sempre cara a cara, é um a um. Esse é o primeiro lugar, né? Se você tem dons especiais, né, que Deus te convida a também trabalhar, sei lá, pelas redes sociais ou pelo WhatsApp e tal, legal, faz isso também, entendendo o que a gente comentou antes, né, de saber realmente conectar com as pessoas de hoje e tal. Terceiro lugar, manter o contato, de repente, com amigos, parentes, né, que podem estar mais tristes, depressivos, mostrar, né, o que você tem de diferente que ninguém tem, que você tem Cristo contigo. Então você pode ligar para essa pessoa e falar: poxa, como é que você está? Ele vai falar: pô, por que a única pessoa que lembrou de mim foi meu catequista, né? É fundamental. E quarto lugar, a oração, né? Um grande amigo diocesano lá da Itália disse que o grande erro dessa pandemia foi a gente começar a transmitir a missa online. Eu falei para ele: por quê? Eu falei: a gente devia ter ensinado as pessoas a rezar em casa, uma coisa que a gente nunca faz. Chama lá, ensina o pai de família, fala assim: hoje é domingo, vamos pegar a Bíblia, vamos ler o Evangelho, vamos conversar como família sobre o Evangelho. Muito mais importante do que se conectar a uma missa online, né? Faz isso com a tua família, né? Vive uma liturgia em casa, né? Isso com certeza vai ser mais transformador. Verdade. Tem uma pergunta de um padre que eu achei muito interessante aqui, que ele diz o seguinte: como sabemos que a data de vencimento chegou nas lideranças? Será que são as panelinhas versus comodismo? Muito bom, achei ótimo. Data de vencimento é ótimo. Padre, aí, obrigado pela confiança. Eu, aí, na minha pouquíssima experiência aqui compartilhando com vocês, com certeza o senhor sabe disso melhor do que eu. Mas, assim, quando você tem mais briga do que avança nas coisas, sabe? Ou também outra coisa que é muito legal, assim, que é um grande sintoma disso, é quando você fala assim: não consigo tratar esse tema no conselho, porque as pessoas não vai todo mundo dizer que não. Ou assim, não, esse tema melhor nem fala com essa pessoa. Quando você tem esse tipo de ambientes, tá na hora de trocar. As pessoas que estão trabalhando com você têm que ser pessoas que você é capaz de discutir sobre qualquer coisa. Porque se o que está em jogo é algo tão valioso como a evangelização das almas que estão ali no teu rebanho, você não pode ficar com medo de eu vou ofender a pessoa, vou tratar um tema que ela não gosta, ela vai dizer que não, ela não vai me escutar. Não, para com isso, né? Tem que ser pessoas que você junta na reunião e quebra o pau ali, porque o negócio é importante, mas no final a gente sabe que a gente está evangelizando. É muito mais importante do que as desavenças pessoais. Então, é isso, né? Eu acho que começa por aí. Uma observação nessa questão eu acho que uma boa desculpa assim, para a mudança é promover a cultura da missionariedade. Se você está naquela pastoral, você trabalhar isso como uma cultura missionária. Agora você sai daqui e parte em missão para outro lugar. Esse partir em missão não pode ser só algo geográfico, precisa ser algo interior, porque a missão não é só aquilo que o diácono falou agora, né, sobre evangelizar em tempo de pandemia. Ser missionário não é como o diácono, por exemplo, que é brasileiro, morava em Brasília, né, diácono? Se eu não me engano, morou em Brasília, né? Meus pais moram em Brasília. E hoje está no México. Esse partir em missão, claro, isso até aparenta ser mais heróico, né? Eu largo tudo e vou em missão e tal. Mas o partir em missão pode ser ir no supermercado e apresentar ali, rezar por alguém, conversar, perguntar como está, né? Então, essa experiência... E aí eu acho que essa característica missionária na paróquia precisa existir também na comunidade paroquial, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que foge um pouco do contexto paroquial, que é como os santuários podem... É um Padre Rodrigo.
como os santuários podem ser anunciadores do querigma neste tempo de distanciamento social. Padre Rodrigo, Santuário da Agonia, em Itajuba, um nome bem propício para esse tempo de pandemia. Eu daria várias estratégias, padre, para o senhor trabalhar nesse tempo de agonia. Nossa Senhora da Agonia de Itajubá, Minas Gerais, é isso? Exato, é isso mesmo. Eu não sei se o Padre Rodrigo sabe, mas eu fui coroinha aí nesse santuário quando ainda era um barracão. Olha! Quando ainda era terra batida lá nesse lugar. Amo muito esse lugar. Eu recebi meu chamado em Itajubá. Padre, eu acho, assim, os grandes lugares de peregrinação... De novo, a minha experiência aqui é mínima, acho que o senhor tem muito mais experiência que eu. Os lugares de peregrinação, como pode ser um santuário, são lugares privilegiados para anunciar o querigma. Porque as pessoas estão ali, elas vão ali por algum motivo. Elas já são buscadores, elas não estão naquele nível de indiferença que a gente falou no início. Elas já estão no segundo nível, elas estão vindo ali por algum motivo. Certo? Então, você já tem um público muito mais propício, muito mais aberto. E ali, eu acho que na experiência do que se proporciona ali dentro, ou da pregação no âmbito da homilia, ou do que for, a insistência constante do amor da misericórdia de Deus, né? De acordo ao carisma do próprio santuário. Eu acho que é um pouco por ali, que a pessoa vai embora daquele lugar com a certeza de que ali ela tocou Deus, que Deus escutou ela, que Deus estava presente na vida, que Deus consolou, perdoou os pecados. Eu acho que aí uma insistência, uma disponibilidade muito grande para a confissão, né? As pessoas, quando vão no lugar de santuário, elas estão dispostas a abrir o coração de jeito que nunca se abriu antes. E isso aqui é uma crítica da minha irmã, tá? Estou aproveitando para fazer um anúncio comercial. Minha irmã fala: como é que você chega na paróquia e as horas de confissão são horários comerciais? Como é que eu faço seu trabalho, né? Então, um santuário tem que ter confissão o dia inteiro, se é um santuário que tem fluxo constante, né? E no tempo de pandemia, se adaptar a essa realidade. As pessoas que estão seguindo as redes ou as missas online de um santuário são pessoas que têm uma devoção especial àquilo, explicar como é que aquela devoção está relacionada à essência do querigma, sabe? Porque a devoção pode parecer uma devoção... Eu lembro quando era criança que estava Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa, que invocação mais estranha. O que ela tem a ver com... Como é que isso se conecta com o querigma, né? Se você consegue fazer essa conexão, você traz as pessoas que têm essa devoção para um nível muito mais profundo. Muito bom. É isso que o senhor está falando sobre a questão da confissão. Eu dei consultoria num santuário e existiam, acho, 5 padres que trabalhavam, 5 ou 4 padres no santuário. E a luta era conseguir que os padres confessassem. E aí um dia o provincial pediu para que eu desse uma palestra para todos os padres da província, eram uns 80 padres. E aí eu disse para eles na época assim... Eu disse, olha, eu consigo um de vocês para assumir uma cadeira de presidência ou de diretor em qualquer coisa da congregação, mas eu não consigo um de vocês para passar um dia inteiro em confissão. Isso é muito difícil, porque às vezes isso para um santuário, por exemplo, a confissão é uma rede de pesca. Com certeza. É uma rede de pesca. É só ver, por exemplo, se a gente perguntar para meia dúzia aqui dentro, quantas pessoas tem na sua paróquia que tiveram uma experiência no Santuário de Aparecida e hoje servem numa paróquia? Uhum. O Santuário, por exemplo, é um celeiro evangelizador para várias paróquias do Brasil inteiro. Eu conheço um monte de gente que teve experiências de conversão na casa da mãe. Então, assim, é uma experiência muito forte querigmática, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso dentro do Santuário, pode ser uma grande oportunidade. Exato. Teriam muitas perguntas, gente. A gente já está no horário aqui. Eu vou fazer uma última, que eu acho que é interessante, assim, para a gente fechar, como evangelizar uma igreja tão preconceituosa. Muito bom. Eu acho que está muito relacionado com o que a gente comentou sobre o pré-querigma. Primeiro nível, vencer os prejuízos. Acho que eu devo ter usado a palavra prejuízo, deveria ter usado a palavra preconceito, que é mais comum aí no Brasil, né? A primeira coisa é diferenciar, ok? Ou melhor, comece dizendo que nenhum tipo de preconceito é aceito pelo Evangelho, tá? O fato de a igreja não estar de acordo com certas propostas do mundo de hoje, como pode ser a homossexualidade, não quer dizer que a gente despreza os homossexuais, não quer dizer que a gente dá risada de piadas sobre homossexuais, não quer dizer que a gente dá like nos posts que colocam denegrindo as pessoas com essas tendências na internet, não quer dizer nada disso.
Não quer dizer nada disso. Tá? Pelo contrário, quer dizer que a gente dedica com um coração especial o nosso amor a essas pessoas, entendendo o sofrimento que elas vivem. E porque a gente ama tanto elas, a gente quer o melhor para elas. E porque a gente quer o melhor para elas, a gente sabe que esse não é o caminho de felicidade, de plenitude. Né? Então, eu acho que é você virar a chave, em primeiro lugar. Segundo lugar, se você tem uma experiência com pessoas que vivem esse tipo de dificuldade do tema que for, né? Quando você conta a sua experiência de amizade com essa pessoa, de proximidade, de carinho e tal, você se conecta com ela diferente, né? Por exemplo, quando eu estou conversando com alguém que não crê em Deus e eu falo que a minha irmã é ateia, eu viro a chave da pessoa, entendeu? Porque eu estou dizendo, eu te entendo, eu sei como é que você chegou aí. Eu sei conversar com uma pessoa igual você. Eu te compreendo, sabe? Então, você comentar da sua experiência, de uma pessoa que está perto de você, e se você vê que o grande problema na sua comunidade, na sua paróquia, sei lá, esses temas conflitivos, como pode ser a homossexualidade hoje em dia, ou o tema do aborto, ou o tema da sexualidade, tenta você se aproximar a pessoas que estão vivendo esse problema e escutar. Quais são os problemas? Por quê? De onde é que ela vem? Conhece, ajuda, ama? Antes de dar qualquer conselho. E aí, quando você começar a criar essa experiência, você já vai ter lugar da onde tirar conclusões para poder compartilhar com outros. E as suas palavras vão ser muito mais verossímeis. Quando eu trato esse tema da homossexualidade, por exemplo, com jovens, eu falo que eu tenho 2 íntimos amigos que são homossexuais, né? Que estão nessa luta constante. E eu conheço eles. E a gente conversa e eu via lágrima nos olhos deles e tal. Então, é outra história. Entendeu? É outra história. Muito bom. Gente, nosso tempo já estourou, na verdade, e a gente procura sempre manter aí um horário, porque senão vira bagunça. Mas então é isso, eu quero agradecer vocês. Amanhã a gente tem nossa terceira noite, que a gente vai tratar sobre o querigma nos meios digitais. Então, como eu falei na noite passada, né, a internet que é uma cidade habitada, então a gente precisa anunciar o querigma nessa cidade, né? Na verdade, esse mundo complexo e cheio de gente. Então, amanhã a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Quem vai falar conosco é o Heraldo, ele é gestor de conteúdo aqui da Dominus e vai estar trazendo um pouquinho sobre a produção de conteúdo para os meios digitais, de forma especial voltada ao querigma, né? Ao anúncio querigmático, tá bom? Então, amanhã a gente está de volta. Se você quiser, pode divulgar para outras pessoas. Eu quero lembrar, ali foi perguntado onde está o texto que eu citei, está no site da Dominus. Então, eu vou colocar ali o endereço. Você pode entrar lá no blog, a gente tem vários conteúdos. O Diácono falou uma coisa que, inclusive, hoje eu disparei um e-mail marketing, não sei se vocês viram, sobre a questão de levar as pessoas à oração, né? O ano passado, quando chegou a pandemia, nós pensamos o que a gente pode fazer para ajudar as paróquias a oferecer algo para as pessoas lá na casa, né? Para rezarem em casa. E a gente fez um e-book oracional da Semana Santa. Então, é um roteiro para as famílias rezarem em casa. E aí a gente fez isso já o ano passado. Então, esse e-book já foi divulgado ano passado e ele está lá disponível para você no nosso site também. Lá em Materiais Ricos você vai encontrar esse material. E eu mandei um e-mail também, pode ser que você recebeu o e-book já baixou, tá bom? Hoje eu acho que umas 300 ou 400 pessoas baixaram esse material. Se você não recebeu ou não achar, você chama lá a Aninha no WhatsApp, que você tem ela manda para você durante o dia de amanhã, tá bom? Dá tempo, sim, de fazer a inscrição para a Semana da Evangelização. Você pode divulgar lá. Divulgue para a pessoa o link da página, não só o link da aula de hoje, por exemplo, porque esse link ela não consegue ver amanhã. Então, e como você sabe, a gente manda por WhatsApp para vocês, né? O link lá. Então, se ela não se cadastrar, ela não vai receber o link nem por e-mail e nem por WhatsApp, tá bom? Então, divulga lá a página de inscrição. Diácono, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu quero agradecer de todo o coração. Eu sigo você nas redes sociais já há um tempo. E conheço você por causa da Carol, que é a sua irmã, que é casada com o Thiago, que é um grande
amigo meu de Santa Catarina, né? Então eu conheço um pouco da história da família de vocês e tal. E aí eu, na época, estava rezando quem que eu vou convidar para falar sobre querigma, Jesus, porque é difícil, é engraçado porque isso olha, isso como se diz o ditado, assim, é filho de mãe solteira, tem poucos na igreja que falam sobre isso, então a gente teve que correr atrás, e aí na hora eu lembrei, eu estava já desistindo, assim, eu digo, gente, eu não vou encontrar gente, cara, tem alguém sim, aí eu lembrei do senhor, eu chamei a Carol e pedi para a Carol o seu WhatsApp, e ela me deu na hora, e o senhor já prontamente respondeu, e ajudou a arrumar mais um palestrante, que é o de sexta-feira, que é seu amigo, então fico muito feliz, obrigado mesmo, e se Deus quiser, então em São Paulo, né, será a sua ordenação, e quem sabe a gente se vê, tá bom? Um grande abraço. Que isso, um prazer não, obrigado, Jean, e bora lá, pessoal, colocar fogo nesse mundo aí com o Evangelho de Cristo. Boa noite para todos vocês. Grande abraço. Tchau, gente.